O Congresso Nacional discute o projeto de lei que prevê o fim da estabilidade para servidores públicos. Se a proposta for aprovada, uma comissão vai avaliar o desempenho dos funcionários. Este é o assunto que a gente discute com o economista João Portela e com o vice-presidente da Federação dos Servidores do Rio Grande do Sul, Flávio Berneira. Sejam bem-vindos. Você aí de casa pode participar da nossa conversa pelo WhatsApp, 99588-2374. Você manda sua mensagem de texto, 99588-2374. Sejam bem-vindos mais uma vez. Bom, o projeto da senadora Maria do Carmo Alves, do DEM, do Sergipe, pode permitir, então, segundo esse projeto, a demissão de servidores públicos concursado, né, avaliado como insuficiência no desempenho do cargo. Vamos lá, isso, algumas pessoas sempre questionaram, né, a qualidade do serviço público. Vamos começar com o professor. Esse projeto, ele tem fundamento na sua concepção? Aí eu gostaria de separar duas coisas. A primeira é o Instituto da Estabilidade. Sim. E a segunda é a questão da avaliação de desempenho. Eu acho que são duas coisas diferentes. A estabilidade, no caso do serviço público, eu considero algo fundamental, principalmente num país onde nós temos uma oscilação política muito acentuada. Quer dizer, você não ter estabilidade no serviço público, isso viraria um pavor, um horror. O custo para a sociedade provavelmente seria muito maior. No caso de trabalhar para uma gestão... Cada governante que entra faria os seus ajustes, as suas acomodações, né? Nós vimos aí o que é já o loteamento de cargos de confiança e de cargos de diretoria em empresas estatais. Então você imagina que sem o Estatuto da Estabilidade seria um horror. Então, primeira coisa, eu acho importante a gente frisar de que este é um estatuto importante, né, e fundamental para o ambiente político do país. Agora, a avaliação de desempenho também é algo importante, porque a estabilidade ao longo dos anos criou algumas distorções e algumas deformações. Então, eu acredito que a gente fazer um debate aprofundado, né, acerca da avaliação de desempenho, né, e esta avaliação de desempenho ser efetivamente criteriosa e muito bem articulada. Eu olhei o projeto en passant, confesso que eu não me aprofundei no projeto. E olhando en passant, ele me parece frágil exatamente no ponto principal. Quais são esses mecanismos de avaliação? Quem procederá a esta avaliação? Como ela se dará? Porque você tem que criar um sistema altamente transparente, né, e efetivamente avaliativo. Nós temos hoje, por exemplo, algumas avaliações que não servem para nada, ou que não têm resultado nenhum. Então, efetivamente, nós precisamos, opinião minha, né, nós precisamos de mecanismos de avaliação, não propriamente só do servidor público, mas do serviço público como um todo. Sim. Bom, Flávio, que representa a categoria, o professor propôs até mesmo a gente separar para não confundir as coisas. Ele acha fundamental a estabilidade, mas propõe o debate a respeito da qualidade do serviço, dessa avaliação. E aí a grande questão é se dentro desse projeto, né, se contempla esses critérios e essa forma de se avaliar o servidor. Pois bem. Boa noite a todos. Boa noite, seja bem-vindo. Me senti totalmente contemplado pela fala do professor. Parece que nós combinamos, não conversamos nos bastidores. Na verdade, é exatamente isso. Primeiro que o Instituto da Estabilidade ele é questionável. Os servidores, ele é demitido se negligenciar, se ele não for pontual. 30 dias, por exemplo, de falta de assiduidade, ele responde um processo por abandono. Pois bem, por outro lado também, a gente não pode esquecer que o servidor público, ele passou por um certame público, né, com o objeto de buscar selecionar os melhores quadros da sociedade para a prestação de serviços públicos. Outro recorte que é importante frisar também é que o serviço público não tem, por exemplo, fundo de garantia, não tem seguro-desemprego, né? Então, a estabilidade é um dos institutos que coloca o serviço público como um atrativo para os melhores quadros do Estado.
Mas também, da mesma forma, nós entendemos que essa é uma solução simplista, na verdade. Busca-se, pelo nosso entendimento, buscar apontar a culpa ou responsabilidade para as pessoas pela falência dos serviços públicos, quando a gente sabe que o problema não passa necessariamente único, exclusivamente, ou o maior problema não são os servidores, é a falta de estrutura. Eu estava agora, semana passada, essa semana eu fui convidado para ser painelista, na verdade, para participar de um debate no lançamento de um filme aqui no país, e eu estava num debate com o produtor numa sessão especial ali no Cine Bancários. Uhum. E me lembro de um trecho do filme, num presídio, onde tinha lá 300 algemas e 2 chaves de algema. Né? Eu fico me perguntando assim, sobre todas as carências, todas as precariedades que existem nos diferentes serviços públicos. Né? Então, é uma solução simplista buscar se apontar responsabilidade para as pessoas. Eu acho que avaliar o serviço público e buscar, com essa avaliação, soluções necessárias. Não temos nenhuma resistência também que se avaliem as pessoas. Né? Uhum. Mas nosso ponto de vista é mercadológico, né? Como se estivesse buscando metas, quando na verdade, como disse, seria um atalho para tentar simplificar e não apontaria para a solução efetiva que passa por suprir os quadros do serviço público de mais servidores. Um dos grandes problemas é a falta de servidores, passa por melhorar as estruturas do Estado e dos diferentes serviços públicos. Né? Então, como vai se, por exemplo, avaliar um PM que está trabalhando numa viatura sucateada, num turno inadequado, enfim, toda uma série de precariedades. Como medir? Né? Como medir produtividade na prestação de serviços públicos essenciais como segurança, saúde e educação? Né? Eu acho que... Na tua concepção, por exemplo, essa avaliação parece que está tratando só da base. Nesse projeto a gente também contempla a avaliação do gestor público, aquele que acaba às vezes promovendo desvios de verbas e acaba sucateando, ou até mesmo por irresponsabilidade mesmo, acaba não fazendo o que tem que fazer, por exemplo, como no caso das viaturas, né? Se rever as viaturas, se arrumar as viaturas, ou até mesmo trocar, se propor, a gente sabe que aí tem muito desvio para chegar e acaba interferindo no trabalho do servidor. Veja só, se for avaliar hoje, só para título de exemplo, assim, pensando um exemplo, se falasse das viaturas, se for olhar as viaturas do Estado, todos os órgãos, é quase certo que a maior parte delas estão sem condições. Inclusive com documentação vencida, estão rodando. Se é o meu carro particular que está rodando com documentação vencida, é apreendido pelo próprio Estado. Sim. Mas só para não perder aqui uma deixa que o professor levantou, que na verdade é exatamente isso. A gestão do Estado ela é política, né? Tanto que cada governo vem tentar implementar a sua lógica, seu plano de governo. E isso é repassado para os diferentes gestores nos diferentes órgãos. Né? Então, é muito temerário se medir sob esse ponto de vista. Eu já vi situações, por exemplo, em que o servidor é avaliado, até porque o servidor é avaliado nos 3 primeiros anos de ingresso ao serviço público durante o estágio probatório. Né? E eu já vi distorções absurdas, assim, onde se apontar, por exemplo, a gente depois foi identificar que era em função de diferenças político-partidárias, que o camarada tinha uma preferência e o gestor outra, se apontou que ele não tinha, por exemplo, que ele pecava por pontualidade ou por assiduidade. E o camarada não tinha uma falta, não tinha um registro de atraso. E aí, tanto que depois tiveram que se retratar lá, fazer a correção. Então, ou então, por critérios subjetivos, com dificuldade de relacionamento com seus pares. Foi se consultar os demais e ninguém tinha nenhuma observação a fazer. Então, é muito temerário, eu acho que fazer a avaliação, do seu ponto de vista, de como o serviço público está chegando às pessoas, até para se identificar os problemas, e não são poucos, e se apontar soluções, e também com relação ao desempenho do servidor, até para verificar se daqui a pouco uma eventual apresentação desestimulada ou negligente, se ela não é fruto. Como vai se, por exemplo, cobrar empenho de um servidor público do Estado hoje, por exemplo, com seu salário parcelado? Vai se imaginar que um professor vai chegar numa sala de aula no início do mês, sem ter recebido o seu salário, porque recebeu essa primeira parcela de R$350. Então, são muitas questões. Não consegue ir no trabalho, né? Porque às vezes com R$350 a gente não consegue nem ir para o trabalho. Bom, eu tenho aqui alguns detalhes e eu quero a opinião de vocês. Por exemplo, segundo o senador Lazier Martins, que é o relator da proposta, para perder o cargo a pessoa teria de ir mal no seu trabalho, na avaliação por 5 anos. Tá? Esse tempo é razoável e incluo na pergunta aqui, ó, se a proposta for aprovada, algumas das questões que serão avaliadas nos servidores, né? Relacionamento profissional, foco no usuário cidadão, inovação, capacidade de iniciativa, responsabilidade, solução de problemas, tomada de decisão, aplicação do conhecimento, compartilhamento de conhecimento, compromisso com objetivos institucionais, autodesenvolvimento,
né, e abertura a feedback, a uma resposta. Enfim, eu fico pensando, o professor questionou quais critérios seriam. Aqui a gente tem alguns e até o período de avaliação. Como é formada essa comissão também? Porque daí eu fico pensando na questão político-partidária. Isso vai ser por indicação, né? E aí essas distorções e essa perseguição pode acontecer da mesma forma? Exatamente. Eu acho que criar os critérios, enfim, como você acabou de ler aí, aparentemente engloba uma avaliação completa, né? O problema é como isso vai se dar, de que forma isso vai se dar, quem vai fazer e como será feito. E as instâncias que terão de decisão em relação a isso. Sim. Né? Eu acho que isso é fundamental. Sem dúvida nenhuma, a avaliação é algo positivo em qualquer área, né? Se avaliar, ver os resultados, enfim, eu acho que ninguém pode ter medo disso. O senhor acha que na questão do serviço público, ali eu vou usar uma palavra forte, mas a gente tem ali traços de ideologias presentes, questões partidárias? Evidente, né? Porque o gestor público em si é um ente político, né? Ele é avaliado de 4 em 4 anos. Você disse que a avaliação existe sobre o gestor maior, que é aquele que é o eleito, né? De 4 em 4 anos ele passa pelo crivo da avaliação dos eleitores. Então, mas só que evidentemente que a gestão ela é permeada pela questão partidária e ideológica daquele que está à frente do poder. Sim. Né? Então, você tem que criar um sistema de avaliação que fique imune a essa interferência. Né? Bom, existem formas de fazer isso? Com certeza existe. Eu te digo, eu não aprofundei a leitura do projeto, não sei se o projeto chega neste nível. Né? Não só a forma como esta avaliação vai ser feita, mas também como isso vai ser procedido e, principalmente, o seguinte, né? Você tem que fazer uma avaliação que efetivamente conduza a resultados e que esteja linkada a uma carreira, né? Porque você também pode... Hoje, o servidor público ele ingressa por concurso e ele não tem como ascender, né? Você fez um concurso para guarda municipal, dá um exemplo, você vai ser guarda municipal até morrer. Tá certo? Exato. Se você, nesse meio tempo, fizer uma universidade, se formar em alguma coisa, você não tem como ascender um posto maior, entende? Sim. Então, de repente, essa avaliação de desempenho, ela poderia e deveria estar linkada à carreira. E também o reconhecimento e aqui diz autodesenvolvimento, por exemplo. A você ter a possibilidade. Porque você entrar, você vai morrer naquela função, você não tem como ascender outra função, e você dificilmente vai ser demitido, aí você está brincando com uma característica natural do ser humano, que é a característica da acomodação. Sim. Por naturalidade, não é nem o fato, né, de o sujeito ter o espírito público. Não, peraí, eu tenho que prestar um bom serviço. Infelizmente, nós temos alguns probleminhas como ser humano. Né? Sim. E, evidentemente, que isso pode levar a esse processo de acomodação. Então, eu acredito que esse processo de desempenho muito bem estruturado, imune à interferência política partidária e, principalmente, linkado à carreira, eu acho que é bastante positivo. Bom, não sei se o projeto chega a tanto, acho que não. O pessoal está meio descrente, professor. O Alexandre de Alvorada mandou aqui para o 99588-2374. A perda da instabilidade não terá necessariamente que gerar essa rotatividade. Acredito que esse projeto será mais retórico do que efetivo. Essa é a opinião do Alexandre. Por favor, agora é a tua vez, Flávio, e inclua essas mesmas perguntas e até as mesmas questões que o professor levantou. Se esse autodesenvolvimento, se estimular isso no funcionário, também não poderia ser reconhecido de certa forma. É que tá, eu me esforço em acreditar que o projeto tem por objetivo melhorar a prestação de serviços públicos. Né?
ele não pode ser tão simplista, né? Mas ele tem um apelo punitivo. Esse é nosso. Nós imaginamos que institutos motivacionais, por exemplo, o professor lembrou bem, quem sabe determinado, como as empresas procuram fazer, ou a equipe que conseguiu determinado meta ou alcançar determinado objetivo, teve uma premiação, não se vê isso. Então, acho que no momento que nós temos uma precariedade, toda sorte de problemas, né, e ainda vai se colocar mais uma carga de agora, tu vai ser avaliado ainda em função da tua... E vamos concordar que com critérios subjetivos, capacidade de reciprocidade, como é que é de... Sim. Se olhares aí, tu vai ver que vai ficar muito... falta objetividade nos critérios, pelo menos nesses que tu citaste aí. Eu acho que falta ampliar, eu acho que essa avaliação tem que ser dos serviços públicos, incluindo os servidores, mas dos serviços públicos, determinado órgão, passar pelo crivo, e eu acho que tem que ser uma fiscalização da sociedade, né? Eu acho que não pode ficar ligada ao próprio setor, ao serviço, ao próprio gestor, né? O gestor institui uma apenas comissão. um comitê que possa, até mesmo porque a gente não entendeu como vai ser formado esse comitê, por exemplo. A sociedade, é do direito da sociedade fiscalizar os serviços públicos, né? na sua totalidade, incluindo os servidores, né? Sim. Agora, da forma que está colocada, realmente a gente não tem... E as categorias, por favor. Hoje, por exemplo, evidentemente que vamos manter a proporção do comparativo. Hoje, por exemplo, as empresas que primam pela qualidade, né, elas normalmente têm sistemas de qualidade com auditoria externa. Né? Então, é uma auditoria externa que faz a verificação do sistema de qualidade. No varejo, existe a figura do consumidor oculto. Né? Então, existem mecanismos e técnicas que podem ser adaptados, né, para uso nesse processo. Mas, evidentemente, que o serviço público não tem as mesmas características da iniciativa privada. Então, isso precisa ser muito bem ajustado para o serviço público. Mas, volto a frisar, né? Hoje, por exemplo, existe muitas categorias que recebem avanços e adicionais no serviço público por tempo. Claro. Né? E como diz o representante da federação, você pode, de repente, criar esses avanços e adicionais ligados também à avaliação de desempenho. Eu preciso fechar agora que a gente está acabando o tempo, mas eu só preciso entender se a gente, Flávio, tem agora mobilização da categoria para se discutir esse projeto ou até mesmo se questionar esse projeto. As categorias vão se mobilizar agora? Na verdade, as categorias estão mobilizadas por uma série de razões, Sim, inclusive claro. agora pela questão do parcelamento, projetos que tramitam na Assembleia que buscam diminuir a estrutura sindical, como se isso fosse apontar alguma solução, né? E também para acho que a gente deve buscar conversar com o relator, até para fazer o contraponto, né? Sim. Sou pena nós termos aí um retrocesso, né? Então é isso, acho que nós, como disse, estamos totalmente abertos a debater, entendemos que serviços públicos como um todo tem que ser sempre controlado pela sociedade, eu acho que tem que ser medido, né? Mas é isso, mas não, acho que não pode uma matéria tão importante dessa ser feita de forma... Não é uma caça às bruxas. É isso, atabalhoada. Sem dúvida. Bom, só pela iniciativa de se propor ao debate, já acho muito louvável, para desmistificar essa ideia também de que o servidor público é intocável. Não é essa a proposta, mas vamos ver que tipo de análise vai ser feita. Por isso, quero agradecer a presença do professor e também a presença do Flávio. Sejam sempre bem-vindos e a gente espera que o debate se aprofunde agora, né? E deu para ver que era para ter um contraponto, mas a gente viu que em alguns pontos a gente acabou, né, é o bom senso. Ideias. É um consenso. É o bom senso. É o bom senso com consenso ou consenso com bom senso.